Nós humanos temos 7 buracos principais em nossos corpos: a boca, ouvidos, nariz, olhos e nossa... parte de baixo. Ei, somos australianos. E aí, cara? Também somos um torus, que é uma figura geométrica, caso não saiba. Um anel humano, um donut, uma boia salva-vidas ou até uma rosquinha. Com um cafezinho. Mas agora falando sério, se contarmos os poros da sua pele e o resto, são milhões de buracos, trilhões para ser mais preciso. Caramba, então somos uma peneira. O corpo humano é composto por mais de 7 octilhões de átomos. São muitos zeros, pode contar. Eu me recuso. E listras? As zebras, gambás, esquilos e tigres não são os únicos animais listrados que existem. Você também é. Os dermatologistas chamam nossas listras de linhas de Blasco. Não, o tal Blasco não é o dono delas. Elas são suas mesmo. O fato é que essas listras são invisíveis a olho nu, mas cobrem seu corpo inteiro. Nem pense em usá-las para se camuflar no mato. Não vai dar certo. Agora, por falar em animais listrados, os esquilos são fofinhos, mas culpados pela maioria dos apagões nos Estados Unidos. É que esses bichinhos gostam de morar onde não deveriam, nos fios elétricos. O ácido do seu estômago é tão forte que pode dissolver moedas. Vai por mim. Agora, essa coisa de multitarefas é só um mito, tá? Tente contar alguma coisa simples, como as teclas do seu computador, enquanto fala o alfabeto. Se conseguir, pode ficar impressionado consigo mesmo. Nossos corpos emitem uma radiação termal, como se fosse uma minúscula fonte de luz. Essa luz é 1000 vezes menos visível do que a normal. Então, fique sossegado, você não é uma tocha humana. As terminações nervosas enviam informações para o seu cérebro a 400 km por hora. É por isso que quando batemos o dedinho na quina de algum móvel, a dor vem imediatamente. Respire fundo usando apenas o nariz. O ar só passa em uma narina por vez, e elas se revezam no processo. É bom saber. O cérebro avisa quando o corpo está sentindo dor, mas ele mesmo não sente nada. É que não há nenhum receptor de dor nesse órgão. Por falar nisso, o cérebro consegue produzir eletricidade suficiente para acender uma lâmpada. Você é mesmo brilhante. E aí, gosta de andar de montanha-russa? Seus órgãos não. Aquela sensação de que seu estômago está prestes a sair pela boca é de fato o que acontece. Segure firme. Cada humano tem um cheiro característico, menos os gêmeos idênticos. Eles possuem o mesmo DNA, então o mesmo aroma. Nossas impressões digitais não servem apenas para identificação policial, caso façamos algo errado. Aqueles sulcos permitem que nossa pele estique, prevenindo estragos e melhorando nosso tato. Quando você está com medo, pode se tornar mais forte do que antes. Talvez não a ponto de levantar um carro, mas não sentirá dor e cansaço tão rápido. Nossos pés suam tanto porque têm cerca de 250 mil glândulas. Que beleza, hein? Não recomendo contar para tirar a prova, mas respiramos mais de 20 mil vezes por dia. É por isso que venta tanto às vezes. Você pode conseguir ficar sem comida por um tempo, mas não irá muito longe sem dormir. O maior tempo que alguém já conseguiu passar acordado foi por 11 dias e 25 minutos. O recorde do Randy Gardner continua intacto, pois o Guinness Book parou de registrar novas façanhas por questões de segurança pública. Os caramujos conseguem passar 3 anos dormindo, então eles já ganharam essa parada. Se você caminhasse 12 horas por dia, levaria cerca de 700 dias para dar uma volta ao mundo, mais alguns pares de calçados, claro. Uma das fotos mais famosas tiradas do espaço foi a nascer da Terra. A Apollo 8 nunca pousou na Lua, mas na véspera de Natal de 1968, os 3 astronautas presenciaram e fotografaram pela primeira vez a Terra se erguendo acima de seu satélite natural. A menor temperatura já atingida por um humano foi de 9 graus. Em 1955, a temperatura de uma mulher caiu a esse ponto por 1 hora, durante uma cirurgia. Depois ela foi aumentando aos poucos e a paciente não sofreu nenhum efeito colateral. O beijo mais longo da história durou mais de 58 horas. Um casal tailandês bateu esse recorde, ganhando um título no Guinness Book e levando um prêmio em dinheiro. Para tornar o sabor da vitória ainda mais doce, tudo aconteceu no Dia dos Namorados americano. Oh! Os seres humanos têm 5 órgãos vitais que são indispensáveis para sua sobrevivência: o cérebro, o coração, os rins, o fígado e os pulmões. Cuide deles, por favor. Só precisamos de um pulmão e de um rim, e nem temos necessidade do estômago. Se o seu for retirado, os cirurgiões simplesmente conectarão o esôfago ao intestino delgado, e você poderá voltar a comer.
Conseguimos viver também sem braço, apêndice e vesícula. O fígado é o único órgão que consegue se regenerar, e em apenas 6 meses. O corpo humano tem mais de 100 trilhões de células e 10 vezes mais bactérias. Mais de 60 espécies delas vivem em nossos umbigos. Formada por células de peles secas, alguns tipos de cera e óleos, a cera de ouvido é, na verdade, um tipo de suor. O umbigo é um excelente captador de pelos de roupas. Há minúsculos pelos dentro dele que pegam qualquer partícula pequena. Se você olhar mais de perto, verá que eles são cinzas também. A maioria de nossos ossos fica nos pés e mãos, mas os dentes são contados como ossos, pois não conseguem se curar. Por falar nisso, o algodão doce foi inventado por um dentista nos anos 90. Quanta ironia, hein? Mais da metade do seu peso corporal é composto por água. Nossa boca produz saliva suficiente para encher 300 carros por ano. 300 carros cheios de cuspe. Vai uma carona aí? Você acorda cansado às vezes? Sabe por quê? É que nossos cérebros costumam ficar mais ativos durante o sono do que quando estamos acordados. Você só pode estar sonhando com mais vídeos do Incrível, não? Os seres humanos podem não ser os animais mais velozes e fortes do mundo, mas somos as únicas criaturas que conseguem correr longas distâncias. Nossas pernas compridas e a capacidade de controlar a temperatura corporal através do suor nos permite superar qualquer animal, até mesmo um tubarão terrestre, se isso existisse. Pode tentar quanto quiser, é praticamente impossível fazer cócegas em si mesmo. Os gorilas riem quando alguém faz cócegas neles também. Sabia que as teias de aranha costumavam ser usadas como faixas em curativos? É que elas são naturalmente antissépticas e antifúngicas. Mas acho que as aranhas não gostariam nem um pouco que você pegasse a casa delas. Mais germes são transmitidos em um aperto de mão do que em um beijo. Até abraçar alguém quando você está doente é menos perigoso do que dar um aperto de mãos. Os dentes humanos são feitos de diferentes minerais, mas são tão fortes quanto os de um tubarão. Bem, eu não teria coragem de morder uma prancha de surf para testar isso. Em 15 segundos, nosso corpo produz mais novas células do que a quantidade de pessoas que moram no Brasil. E em 5 minutos, mais do que a população mundial inteira. Na Suécia, a doação de sangue é muito incentivada. Então, quando sua doação é usada, você recebe uma mensagem para que saiba. O plástico bolha foi inventado para ser usado como papel de parede. Não deu certo, infelizmente, mas ele criou aquelas bolhas de ar que adoramos estourar. Meu cachorro ama estourá-las também. O uso para proteger embalagens é opcional. Nosso nariz consegue reconhecer 1 trilhão de aromas diferentes, enquanto a língua é capaz de lembrar de apenas 100 mil gostos. Os músculos podem se cansar facilmente e têm a chance de se recuperar enquanto dormimos. O único que jamais descansa é o nosso coração. Ainda bem, né? O gosto de um café em temperatura ambiente é diferente de um quente ou frio. Nossas papilas gustativas ficam mais sensíveis ao sabor quando a comida está a 21 graus. É por isso que sentimos mais o gosto amargo. Uma pessoa passa em média 6 meses de sua vida esperando a luz vermelha do semáforo ficar verde e 5 anos aguardando em filas. Poxa vida! Um único raio possui energia suficiente para aquecer o ar a 28 mil graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. É melhor ficar dentro de casa, viu? Passar a mão no queixo quando se está pensando é uma coisa que só um humano pode fazer. Nenhum outro animal possui queixo. Os batimentos do coração de uma baleia azul podem ser ouvidos a 3 quilômetros de distância. Mas você pode não escutá-los. O coração dela só bate de 8 a 10 vezes por minuto. Sorria! Diga X! Na época vitoriana, falava-se prune, ameixa em inglês, pois sorrir em fotos era coisa de réis mortais. A classe rica preferia sair carrancuda nas imagens. O nome Jéssica só começou a ser usado em 1596, quando a peça O Mercador de Veneza, de Shakespeare, foi para os palcos. Está sem sabão? Relaxa, o corpo humano tem gordura suficiente para fazer 7 barras de sabão. Seu gato ou cachorro espirra muito? A culpa pode ser sua. Nossos pets podem ser alérgicos aos humanos. A rainha da Inglaterra tem a mesma dublê há 30 anos. Ela substitui a monarca em eventos que exijam ficar muito tempo em pé e garante que os paparazzis fotografem seus melhores ângulos. A única coisa que ela não pode fazer é sentar no trono. Sim, o oficial. As impressões da nossa língua são tão únicas quanto as digitais. Ainda bem que não precisam dela nos passaportes. Ei, amigão, dá uma lambida aqui. Se nossos olhos fossem uma câmera, ela teria 576 megapixels. E você aí achando que seu smartphone era bom. Uma unha da mão se regenera totalmente em cerca de 6 meses.
enquanto uma do pé leva até 1 ano para fazer o mesmo. Você passa 10% de suas horas acordado com os olhos fechados. A cada poucos segundos, o ato de piscar tira milissegundos do seu dia. Não pisque, você não vai perder.